Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 91 mil dólares, dominância caindo, altcoins acordando. Estamos diante da alt season e hoje a gente vai falar sobre 30 ativos com o potencial de fazer pelo menos 10 vezes de acordo com o gráfico. De acordo com o Price Action, a construção gráfica, a gente vem sim trabalhando em uma carteira repleta de ativos que tem esse potencial. A gente vem montando essa carteira. Sempre que você pede um ativo, a gente avalia e coloca nessa carteira. E hoje é dia de atualizar ela, é dia de atualizar os movimentos dos ativos que têm potencial e fazer pelo menos 10 vezes de acordo com o gráfico. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou pedir para você, mais uma vez, para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Eu vou pegar os pedidos do vídeo de ontem, somar com os pedidos, do vídeo de hoje, e amanhã a gente vai fazer uma mega análise. Lembrando que bons projetos com esse potencial do ponto de vista gráfico, de atingir estas 10 vezes, vão entrar lá na carteira de 10 vezes. Então, comentários estão abertos para você. Rapidamente falar do Bitcoin, a gente está há um dia praticamente, 1 dia e 8 horas do fechamento semanal. Fechamento semanal também será extremamente importante. Amanhã, 21 horas, horário de Brasília, esta vela aqui, vela semanal, fecha. E a gente pode ter, sim, uma confirmação completa do movimento de rompimento e pivô de alta, que abre espaço para a confirmação da bandeira de alta e nos leva a faixas de 100, 150 mil dólares como alvo para este movimento. Vamos ficar de olho, porque a gente sabe, Bitcoin estica, qualquer correção pode trazer uma grande oportunidade. Oportunidade aonde? Eu venho falando. Para mim, a oportunidade clara está nas altcoins. Por quê? Porque a gente está, de acordo com o histórico, diante de um iminente shift, uma mudança do fluxo financeiro. Dinheiro indo para o Bitcoin, era o que a gente estava vendo, e aos poucos a gente começa a ver a dominância cair. Hoje a dominância está caindo 1,15% e se ela começar a cair mais, a gente tem o start da alt season, por consequência, explosão nas altcoins. No vídeo de quarta, eu apresentei toda a parte histórica para a dominância e ontem a parte histórica para o total 2, que é o market cap, excluindo o Bitcoin. Ou seja, todas as altcoins e Ethereum estão nesse bolo. E a gente está vendo que, do ponto de vista histórico, de tempo, a gente está diante, sim, tanto da queda livre da dominância como da explosão do mercado de altcoins. É por isso que, é claro, qualquer correção no Bitcoin que venha a formar um fundo ascendente em bons projetos vai me levar às compras, aumento de exposição em certos ativos. Não é qualquer ativo, eu lembro você, não é qualquer ativo que vai subir. E é por isso que a gente vai direto para a nossa carteira. Carteira que tem por objetivo não garantir, vai lá e investe, você vai fazer 10 vezes. Isso não é uma realidade. A gente está aqui com uma série de ativos que a gente vai reavaliar para trazer para você um alerta. Olha, do ponto de vista gráfico, existe sim, caso o Bitcoin atinja 150, 180, 200 mil dólares, a dominância caia, a gente tem a alt season, estes ativos têm o potencial de fazer 10 vezes. Não encare este vídeo como um, opa, vou copiar todos esses ativos e vou ficar rico. Não é assim. É para você olhar esses projetos e entender, isso aqui pode ser interessante. Deixa eu estudar o que FIUSDT, o que é FIUSDT? Vai lá no CoinMarketCap, o que é FIUSDT?
Filecoin. Tá em que setor? Qual é o tamanho? O que faz de fato esse projeto? É para que você possa estudar a base do projeto e aí sim, já com o conteúdo que a gente entrega aqui, que é o conteúdo gráfico, você possa unir tudo, esse quebra-cabeça e fazer simplesmente o quê? Colocar o seu... Calma aí, Siri. Fica quieta. Ó, a Siri aqui, ó. A Siri tá falando para a Siri. Tá querendo se intrometer no nosso vídeo. Eu não vou cortar o vídeo, porque a Siri tá escutando de altcoin e ela tá querendo investir. Então você vai investir antes. Por quê? Porque você é inteligente. Mas o que você vai fazer? Você vai juntar o quebra-cabeça. Você vai estudar o projeto, você vai estudar a parte gráfica, a gente vai discutir a parte gráfica e aí sim você vai poder tomar uma decisão. Combinado? Então, nada neste vídeo é uma indicação de compra. É aqui uma aula, um vídeo educacional para que você possa sim entender, compreender e avançar. É uma aula educacional em que eu trago alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Combinado? Então, vamos à avaliação correta, clara, objetiva, sem enrolação. Só que antes, Luan, não acredito. Eu vou te fazer um convite para participar do grupo Prêmio, grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento tudo que eu faço, tudo que eu invisto, estratégias, planos, você tem acesso completo. Você tem diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. A gente tem também uma parceria com a corretora BitGet que permite que você adquira os nossos grupos com desconto. Quer mais informação? Basta você clicar no link da descrição, é o nosso grupo geral. Entra nesse grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora sim, vamos à análise dos projetos. Siri já atrapalhou. Primeiro ponto, primeiro obstáculo. Eu já fiz o meu merchan e agora sim, você que estava ansioso para avaliações, vamos lá. Seguinte, esses são os projetos que a gente analisou lá atrás e tem um vídeo aqui embaixo que mostra justamente como a gente encontrou esses projetos. Adivinha como? Você foi comentando aqui embaixo projetos que você queria que eu avaliasse, projetos que você estava de olho, projetos que têm, na sua visão, potencial de fazer 10 vezes. E aí a gente pega esses projetos e analisa, tete a tete, tá? E aí a gente identificou os projetos que têm esse potencial com base no gráfico. Eu vou começar de baixo para cima, porque a gente tem bastante projeto, mas Filecoin é um projeto que teve toda uma aceleração no começo do ano, corrigiu absurdamente e trouxe grandes oportunidades nesta faixa inferior. Então a gente teve suporte, 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 suporte. E alguns dias atrás eu apresentei o seguinte, a gente teve uma aceleração, tinha uma grande faixa de compra, tá? A gente tinha uma grande faixa de compra antes da vitória do Trump. Uma vez que o Trump venceu, a gente precisava de um pivô de alta. Está próximo de ter esse pivô de alta, que é o quê? A gente teve um movimento de baixa, aí acumulou, teve uma pernadinha para cima. A gente está numa resistência. Na verdade, a gente teve isso daqui, ó. E a gente precisa exatamente de um rompimento dessa faixa teste, porque aí sim a gente acaba com toda essa tendência de baixa e vira para uma tendência de alta. Então a gente tem, quando ocorre um pivô de alta e um teste, a gente tem um novo topo, um fundo ascendente e isso abre espaço para mais valorizações. Então Filecoin, e saiba que todos esses projetos têm o potencial de fazer 10 vezes. Filecoin está numa faixa bem interessante. Obviamente, eu aguardaria o dia de amanhã, 21 horas, horário de Brasília. Por quê?
E isso vai valer para muitos projetos, tá? Que a gente vai discutir hoje. Porque uma vez que a gente fecha a semana, a gente tem uma confirmação. Ela é extremamente importante. É o candle semanal, a vela semanal mostrando. Olha, a gente está indo para uma nova etapa, que é uma etapa de aceleração. Luan, e se amanhã a gente tiver um fechamento abaixo? Isso fica invalidado. E ainda vou aguardar este cenário de rompimento e teste. E se na segunda, terça, quarta começar a acelerar? Quando a gente tiver uma correção, a gente vai ter uma oportunidade, uma maior assertividade. Por quê? Porque a gente sai da movimentação de baixa e entra numa movimentação de alta. Primeiro alvo acaba sendo o alvo lá de março de 2024. Este ano, meses atrás, 10 dólares. E rompendo todo este padrão de acumulação, a gente projeta lá para cima, alvos lá em cima. Como que eu faço isso? A gente não teve toda uma acumulação? Olha só, a gente está numa acumulação há bastante tempo. Fundo, topo deste padrãozinho aqui de acumulação. Uma vez que a gente tem um rompimento, a gente vai buscar os alvos superiores. Primeiro alvo acaba sendo aqui na casa de 25 dólares. Mas a gente pode projetar do ponto de vista gráfico. Não quer dizer que vai acontecer, mas o gráfico muitas vezes ele respeita sim, a construção gráfica ela é respeitada. Mas em um cenário específico de Bitcoin em alta, passando dos 150, dominância em queda, out-season, a gente pode acabar vendo sim esse tipo de valorização, tá? Então a gente está falando de uma valorização bem consistente em potencial para Filecoin. Analise o projeto, se fizer sentido para você, maravilha. GLMR, idem, só que GLMR está em uma faixa anterior, então ele está um pouquinho antes, ele precisa da confirmação do rompimento e teste. Então, a casa de 0,1967, 0,20, passou de 0,20, a gente inicia este cenário mais bullish, que tem este potencial projetado para os próximos meses. 8-bar, vamos em 8-bar, olha que movimento espetacular. Tá? 8-bar teve um movimento espetacular nesta semana, confirmando de forma total, deixa eu só ajustar isso aqui, tá? Confirmando de forma completa este rompimento desse padrão de baixa. O que eu posso fazer agora? Qualquer movimento corretivo aqui abre espaço para buscar este ponto e posteriormente, tá? Usando a mesma faixa de acumulação, a gente pode projetar os próximos alvos pós-rompimento lá em cima. Projeção, tá? Sempre lembre disso. 8-bar, fundo topo, a gente tem áreas de retração que a gente já pode considerar para a próxima semana, tá? Ponto de vista gráfico 0.074, 0.061. EtherFi, olha só que bacana. Isso aqui foi bem legal, que a gente fez uma análise e a gente falou, tá num padrão de baixa, tinha oportunidade aqui embaixo. A gente teve, na semana passada, uma aceleração e ficou ali. O que é necessário agora é uma confirmação e teste. Neste momento, a gente ainda está na fase do teste, mas é um teste com rejeição interessante. Então, para quem gosta muito desse projeto e está com uma visão bullish e tem um perfil, obviamente, mais de risco, esta pode ser uma faixa interessante, porque você tem um ponto de saída bem claro aqui, ó, em 1,17. E o seu alvo? O seu alvo ele é um alvo projetado, tá? Então a gente tem aqui alguns desafios? Tem. Vamos colocar os desafios? Então para quem está de olho em EtherFi, aí 1,60, 2,76 é um desafio, é uma resistência. Eu vou considerar este suporte, tá? Eu vou considerar assim, ó, 2,60, 3,17, porque era um suporte, vai virar uma resistência. A gente acaba vendo esta parte aqui também, tá?
porque bateu uma resistência, vai servir como uma resistência. E aí a gente pode colocar no topo, que foi logo depois do seu lançamento, pelo menos na Bybit, atingindo aí 8,60. Então, você tem alguns desafios, tá? A gente vai sofrer resistência e vai desacelerar nessas faixas, mas do ponto de vista gráfico, a gente está acima de uma linha de tendência de baixa com teste e rejeição. Então fica atento que isso aqui pode ser uma oportunidade para você. GTI, vejo potencial por ser uma gema de inteligência artificial. Faixas de retração ainda permitem que você possa aproveitar se você tiver um perfil de risco mais elevado, tá? Lembrando aqui, ó, ombro, cabeça e ombro inverso em uma tendência de baixa. A partir do momento que a gente tiver um rompimento aqui, ó, a gente abre espaço do ponto de vista gráfico para buscar faixas bem mais elevadas. Então, fique atento. TRVL, olha só, a gente falou de TRVL aqui. TRVL conseguiu fazer o seu pivô de alta, acelerou bastante, atingiu uma resistência, proximidade de uma resistência muito clara. Pode sim fazer um pullback, é uma gema, tem um potencial, por ser gema, a gente aumenta aí esse potencial, abre-se o potencial da gente ter grandes valorizações, embora o risco seja elevado, lembre-se disso, mas qualquer pullback nas faixas de 0.050 e 0.039 acabam sendo interessantes e do ponto de vista gráfico abrem essas oportunidades. Token, olha só o que Token fez, acelerou, rompimento, rejeitou, rompimento confirmado, tá? Então, ó, a gente teve, acelerou, corrigiu, abriu um novo candle de 3 dias, tá numa luta aqui, mas eu vejo confirmação. Se conseguir romper essas faixas mais elevadas em 0.070, vamos arredondar 0.070, te abre espaço para mais altas. Qualquer correção nestes pontos acabam trazendo oportunidade. Que pontos são esses? 0.051, 0.044. Fique atento, RWA. Moonriver, olha só, a gente também falou sobre isso. Lembra que a gente discutiu recentemente, semana passada? Teve um rompimento, teste, abre espaço para quem quer se expor. Ainda estamos em uma faixa de exposição? Sim. Stop ou faixas de saída seriam abaixo dos 7,90, tá? Abaixo de 7,90 poderia ser um gatilho de pula fora do mercado, porque esse cara aqui pode ficar mais perigoso. Mas o rompimento desse padrão, depois que a gente teve este movimento aqui, ó, movimento, potencial movimento, agora com este rompimento, teste, pivôzinho de alta, acelera. Para quem está com uma visão mais bullish para Moonriver e tem um perfil mais agressivo, também pode abrir uma chance para você. Outro ativo que está para mim numa faixa interessante, porque ombro, cabeça, ombro inverso, rompimento, teste. Ele está num teste, se ele conseguir rejeitar aqui, ele confirma de forma total este ombro, cabeça, ombro, e aí o próximo alvo é este. Mas a gente tem um caminho mais longo para NGL. Lembrando que é uma gema, tem risco elevado, mas também abre espaço para ter esse tipo de valorização que a gente está falando no vídeo de hoje. Vamos para AlceX. Tem potencial, Luan? Tem potencial. Mesmo entendimento, tá, de Filecoin, de LMR, tem o rompimento confirmado, a gente pode projetar faixas superiores. Estamos em 21 dólares. Fechar dessa forma é maravilhoso. Qualquer pullback é uma oportunidade neste caso. Por quê? Porque aqui é um claro pivô de alta. Tá? Uma clara rejeição dos fundos e pivô de alta. Se fechar desta forma, maravilhoso. Pullbacks abrem sim oportunidades. Principalmente se voltar a testar 17, 18 dólares. Pode ser bem interessante. Linear Finance. Estamos em uma fase anterior a AlceX. Aguardaria sim um rompimento, tá? Rompimento confirmado e teste.
Tá? Teste na faixa de 0.0050. Então é rompimento de 0.0050, testou, aí sim a gente abre uma valorização em potencial. Rompeu a linha de tendência de baixa em vermelho, a gente também explode a probabilidade de ver uma aceleração em Lina, que é uma gema. Dog to the Moon, eu falei, se eu não me engano, eu falei ontem, hein? E tá no nosso, na nossa carteira aí, né? Carteira pública, que tem ativos que você colocou nos últimos comentários. Eu vejo, obviamente, que tem esse potencial. Por quê? Porque é um projeto meme, é um projeto que pode entrar numa fase de descobrimento, então fica aberto este cenário. Mas as melhores oportunidades, para mim, passaram. Eu falei sobre isso ontem. As melhores oportunidades aconteceram aqui, na faixa de 0.0035, que a gente atingiu 3 semanas seguidas. Então, se porventura o mercado voltar para essa área e rejeitar, avalie com carinho. Vrá! Olha só, vrá! Teve o seu bottom fishing aqui, suporte, fundo duplo, porradinha para cima. Teve o rompimento da linha de tendência de baixa, testou. Tá numa proximidade dessa faixa, você pode, num perfil mais agressivo, avaliar uma compra ou um DCA. Num perfil mais conservador, aguardar o fechamento da semana e uma definição. Para aí sim você se expor. Pode, é claro, aguardar o pivô de alta aqui, que aumenta a probabilidade da gente buscar faixas superiores, tá? Acima de 0.040, ou até uma maior correção no início da semana que vem, um teste, reteste, rejeição, aí sim você pode se expor. Lembrando que é uma obrigação sua estudar o projeto, porque você não vai comprar qualquer coisa. Não é para comprar de olhos fechados, estuda o projeto, porque aí você sabe onde você está se metendo, tá? Onde você está se enfiando. A gente sempre tem que estudar o projeto. Se você olha um cardápio de um restaurante para ver o que tem naquele prato específico, por favor, estude o projeto para você entender exatamente o que tem naquilo que você está comprando. Isso é vital. A Evo, olha, eu gosto desse padrão. A Evo é um projeto de alto risco? É. Está num limbo? Está. Está no fundo do fundo? Sim. Isso é benéfico quando você olha para um projeto com um potencial. Não estou falando que sim ou que não. Estou te mostrando o gráfico. E a gente tem aqui uma construção gráfica depois de uma queda muito grande que historicamente traz grandes valorizações. Então a Evo é um projeto que pode sim pegar uma aceleração muito grande. Pô, ele caiu de, vamos arredondar, quase 4 dólares para 0,36. Por si só, se ele voltar para essas faixas, e aí vai depender do mercado e da sua análise, né? Porque se você tomar o risco, que é localizado, a gente está falando aí de 35%, você tem o potencial de fazer 10 vezes caso ele volte. Comprando desse ponto? Sim. Padrão aqui é de round bottom LTB, quando a gente tem este padrão rompido, a gente tem historicamente acelerações, fique de olho. A AVE, bom, a AVE também falei recentemente, mais conhecido como ontem, eu vejo faixas de Fibonacci interessantíssimas e passou um pouquinho do ponto, já deu uma rejeitada. Se porventura ele voltar para esta faixa, você pode aproveitar a oportunidade de se expor no ativo. Eu me expus nesta área aqui, vejo sim potencial com base nas projeções do ativo. A IOS já era, tá? Já era. Como assim já era? Já era a sua oportunidade de comprar aqui. A gente falou muito de compras nestas faixas, tá? Ombro, cabeça, ombro. Agora é o seguinte, vai comprar agora? Obviamente que não. Você vai aguardar a semana fechar, vai aguardar um pullback. Se porventura a gente começar uma correção a partir da semana que vem, você tem que ficar de olho nas faixas de 0,66 a 0,55, tá? Que são as faixas de Fibonacci. PIF, falei ontem sobre PIF, vamos pular, tá? Dá uma olhadinha no vídeo de ontem, é extremamente importante. Gala Games, olha só, tá acordando. Quem diria, hein, Gala Games? Round bottom, LTB rompida.
a gente tem espaço sim para um movimento bem forte. Por quê? A gente pode considerar que isso daqui é um padrão de acumulação que dura já há bastante tempo. Tem o rompimento, eu vou até ser um pouquinho menos agressivo nesta projeção. Teve o rompimento confirmado, abre esse espaço para a gente buscar aí 40 cents de dólar. O preço atual é de 0,028. Se você aguardar essa confirmação e um teste, abre sim espaço para buscar esta faixa e posteriormente faixas mais elevadas. Então fique atento, monitore e estude. TrueFi, gostei deste movimento, tá? Foi um movimento bem agressivo e agora nos mostra uma rejeição. Este cara especificamente, se você tiver super afobado para comprar, DCA. Agora, você está um pouco mais confortável, só está visando um aumento de exposição, está mais cauteloso, eu aguardaria o fechamento da semana e uma movimentação. Se ele voltar para uma área aqui, próxima às mínimas dessa semana, você pode aproveitar, porque a gente teve o rompimento, teste, rejeição, um reteste com rejeição, aumentaria muito a probabilidade da gente buscar faixas superiores. Sou extremamente conservador, mas gosto do projeto. Aguarda agora um novo rompimento e teste. SUI! Lembra de SUI? A gente falou no primeiro vídeo, que está aqui na descrição deste vídeo, que SUI teria potencial de fazer 10 vezes, do ponto de vista gráfico, tá? Para quem comprou nesta faixa de preço, que foi o rompimento da cunha descendente, o rompimento teste, essa faixa aqui de 0,76, 0,80. A próxima oportunidade viria após confirmação de rompimento e teste. E é justamente isso que eu acredito. Eu enxergo que, para quem ficou de fora, agora é uma retração de Fibonacci entre 3 dólares e 2,50. Seria o mais plausível para este momento. Só que a gente está em fase de descobrimento de preço. Então ele pode esticar. Se ele continuar esticando, você ajusta o seu Fibonacci. Combinado? DOT! Outro ativo com pivô de alta e confirmação. Qualquer correção neste cara pode abrir uma mega oportunidade, tendo em vista que agora a gente tem o quê? O alvo pós confirmação de rompimento desse padrão é 11 dólares, alvo inicial. Teve a confirmação do rompimento desta resistência por um movimento natural de rompimento desta fase de acumulação, a gente projeta lá em 34. Lembra quando a gente falou há 3 semanas sobre DOT nesta faixa? Olha, aqui a gente tem uma faixa de suporte muito importante. Quem está inclinado a investir nesse projeto, considera, porque o risco versus retorno aqui é extremamente favorável. Quem investiu está se beneficiando. Ficou de fora, pullback traz uma exposição com maior probabilidade de buscar faixas superiores. Por quê? Porque a gente quebrou a tendência de alta. Olha, a gente faz o primeiro movimento, fundo ascendente, e é no fundo ascendente aí que você tem essa segunda chance. Kusama, idem! Só que Kusama ainda não fez o pivô de alta. Então o que eu gostaria de ver? Quem não comprou aqui, aguarda esse movimento confirmado. Primeiro alvo, segundo alvo. Mesmo nível de consciência, raciocínio, entendimento de DOT e de tantos outros projetos que estão em fase de acumulação. Tá? Mas vejo com bons olhos este movimento. Romper 23 dólares coloca um cenário ainda mais bullish para nosso amigo Kusama. Celestia está numa batalha agressivíssima e a partir do momento que romper esta faixa e esta faixa de preço, 7 dólares, voltar para testar pode ser interessante e abrir com uma maior probabilidade um movimento de alta. Eu quero comprar. Saiba que você estará comprando muito próximo de uma resistência, nada impede que o ativo caia, porque ele sofre uma resistência. Não, Luan, mas eu entendo, o Bitcoin vai seguir subindo,
maior probabilidade, a dominância cai, e aí a gente vê as altcoins se beneficiarem. Se você tiver com esta visão, talvez você possa correr o risco. Eu, pessoalmente, aguardaria uma confirmação de rompimento, neste caso, neste cara. Por quê? Porque a gente está numa luta já de alguns meses, tá? Mas é aquilo. Você tem que definir o melhor momento para você se posicionar. Pendle, eu vejo que passou do ponto de fazer com uma tranquilidade, não necessariamente isso não vai acontecer, mas com uma tranquilidade, 10 vezes é para quem comprou no dia 5 de agosto. Tá? Quem comprou lá, e você sabe que eu gritei compra, medo extremo, pode ir lá voltar no vídeo do dia 5, 6, 7, eu estava comprando até, meu Deus, tudo que eu podia de altcoins, principalmente no dia 5 e dia 6. Quem comprou aqui tem uma maior probabilidade de fazer sim as suas 10 vezes, por projeção simples para Pendle. Não comprei, cheguei agora, quero comprar. Eu vejo uma faixa de retração, não gosto de considerar compra perto de uma resistência, tá? Então eu pessoalmente aguardaria um pullback. Ah, mas e se não acontecer? Se você entende que o Pendle é um projeto espetacular e ainda assim, diante do preço, você quer comprar, pouco importa o preço no seu caso, DCA, Dollar Cost Average, compras escalonadas. Render, estou bem satisfeito com Render, você sabe que eu invisto em Render, e um pivô de alta para essa semana abre espaço para uma nova correção e renovação de topos, tá? Falamos muito desta faixa aqui, você pode voltar no vídeo de 2, 3 semanas atrás, a gente falou muito sobre isso aqui. Agora, não adianta, eu aguardaria a semana fechar, confirmar, e aí sim poderia me expor se porventura eu quisesse me expor. One, mesma coisa de vários outros projetos, mas aqui ainda está um pouquinho atrasado. One precisa do quê? Rompimento, teste, aí aumenta a probabilidade da gente alcançar isso daqui. Teve o rompimento? Confirmou? Aí beleza, aí a gente abre espaço para buscar faixas superiores. E ENA, eu sei que muita gente gosta de ENA, eu já fui extremamente claro e enfático com a minha visão de ENA. Quem teve a oportunidade de comprar justamente neste ombro, cabeça a ombro, na faixa do ombro inverso do lado direito, né, o ombro direito aqui, combinou com a faixa de Golden Pocket, teve uma grande oportunidade. Falamos sobre isso na época, quem aproveitou comprou muito bem, tivemos um falso rompimento, acumulou e aí sim confirmamos o rompimento. Agora, movimento para teste, a gente olha para o Fibonacci, eu tenho que olhar para o Fibonacci daqui para cá, deixa eu só ajustar ele. Tá, vamos ajustar. E aí a gente tem o quê? 0,53 a 0,45. Vejo que é uma área plausível. Tá? Ah, Luan, e se a gente voltar para esta faixa aqui? Melhor ainda. Porque aí você tem uma compra com um nível de retração muito interessante. Aumenta e muito o seu retorno versus o risco que você corre. E aí a gente teria o mesmo padrão de movimento, né? Olha só. Teve aqui, 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 aqui. A gente usa esse movimento aqui, ó. E aqui seria, depois da confirmação do ombro, cabeça a ombro, a gente tem um neckline aqui, ó. Neckline, neckline. E aí sim, porrada para cima. Plausível? Plausível. Se acontecer e você, obviamente, gostar do projeto, aí você pode avaliar, sim, uma exposição. Pode ser bem interessante para quem está de olho em Etena. É isso para este sábado maravilhoso. Use esta quantidade de ativos como um alerta. Olha, esses ativos aqui, do ponto de vista gráfico, têm o potencial de fazer 10 vezes. É certeza? Óbvio que não. Vai acontecer? Óbvio que não. É para eu copiar tudo? Óbvio que não. Vamos trabalhar sempre com inteligência, com base. Então faça seu estudo, sua avaliação, para você poder tomar uma decisão com uma base sólida. Nada melhor do que investir o seu dinheiro
sabendo onde você está investindo o seu dinheiro, certo? Vamos ficar de olho no Bitcoin, fechamento semanal, eu vou atualizar no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. E, obviamente, eu tô de olho na dominância, porque dominância em queda é foguete para as altcoins. Vamos ficar de olho e vamos aproveitar, porque ainda é tempo de aproveitar, sim. Daqui a pouco, acaba. Mas, por enquanto, a gente ainda tem, sim, oportunidades, muitas oportunidades de comprar bons projetos a preços baixos. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.